Eu queria que você falasse um pouquinho a visão que você teve do clássico, o que você imaginou do que seria o clássico e o que foi essa vitória do Cruzeiro, mais uma na Arena MRV 2-0. Pois é, Rafa, boa tarde aí para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu imaginava que o Cruzeiro fosse fazer um bom jogo diante do Atlético. Agora, eu não esperava que fosse ter uma atuação, principalmente como teve no segundo tempo. O Cruzeiro dominou amplamente o adversário com tudo o contrário, né? Torcida, toda a atmosfera ali de visitante mesmo. O Cruzeiro encarou isso da melhor forma possível e buscou um grande resultado. Então, no segundo tempo, volto a repetir, o Atlético teve esse lance aí que foi uma defesaça do Rafael Cabral, que tá evoluindo, melhorando ainda mais, né? Nesse lance cara a cara com o jogador. Teve uma contra o Atlético também desse mesmo nível, e aquela defesa ali, claro, 1-0 ali naquele momento ia dificultar muito pro Cruzeiro. Agora, a atuação no segundo tempo me chamou muito a atenção, o Cruzeiro muito seguro, talvez tenha encontrado ali o seu sistema defensivo, o Nico Larcamon. Claro que vão chegar algumas peças ainda, mas foi uma atuação de gente grande, viu? Do Cruzeiro contra, todo mundo sabe que nestes primeiros meses do ano, jogar com o Atlético é o principal teste pro Cruzeiro, e o Cruzeiro passou com louvor neste primeiro teste. No ano passado, a vitória também lá na Arena, ela teve uma circunstância diferente. Ali o Cruzeiro teve aquele gol contra do Gemerson e quase não criou. Agora, nesse jogo de sábado, aí sim, foi um Cruzeiro vencendo, convencendo e dominando o adversário em pleno seus domínios. E aí, gente, já para chamar aqui também outro, claro, personagem muito importante do clássico, Nicolás Larcamon, o treinador cruzeirense, ele aponta qual que foi o fator determinante para essa vitória do Cruzeiro por 2-0. Vamos ouvir o Larcamon. Valentía, principalmente el trabajo de los jugadores que fueron valientes para saltar un campo que era muy difícil en la previa, que sabíamos que había una historia del juego anterior, un primer clásico en este mismo estadio, y que también para el rival era uma necessidade importante de fazer um bom jogo e ganhar, e sin embargo a intenção de a gente foi trabalhar e principalmente jogar com intenção de ser um time protagonista, e sinto que essa foi uma das principais ferramentas e armas que tivemos para fazer um grande jogo. Bom, a gente ouviu o Nicolás Larcamon e daí se abra, né? Bate muito com aquilo que eu falei na abertura do programa. O time que mostrou valentia, né? Galhardia, que quis propor o jogo, que quis jogar pra vencer, não dizendo que o Atlético não quis jogar pra vencer, viu, gente? Eu acredito que nenhum atleta profissional entra em campo pra perder, né? Pra entregar a paçoca. Mas o time que demonstrou mais vontade foi o que saiu vencedor no sábado. Não é essa. Eu entendo o que você fala aí, né, sobre o Atlético. O Atlético não entrou com essa vontade toda, né, de falar assim, vamos lá, vamos vencer. O clássico é um capítulo à parte. O clássico é uma motivação diferente. E a gente até falava na jornada ontem, né, Rafa? A gente pegar um recorte pequeno aqui, os últimos 4 clássicos. Teve empate no Independência, derrota do Cruzeiro em Uberlândia, no Parque do Sabiá, 1-0 gol do Hulk, e esses 2 clássicos na Arena MRV. O Cruzeiro jogou melhor nos 4. Os 4 últimos clássicos o Cruzeiro jogou melhor. E o Atlético era favorito nos 4. Então, por isso que quando a gente fala aqui, o torcedor manda mensagem, esculhamba, xinga a gente, porque a questão de ser favorito não quer dizer que vai ganhar o jogo, não, gente. Nesses últimos 4, o Atlético ganhou com uma falha do Rafael Cabral. Poderia ter ficado 0-0. O outro ficou 1-1 e o Cruzeiro ganhou os outros 2. Então o Cruzeiro entrou realmente com a faca no dente. Eu acho que uma alteração aí foi fundamental, que foi a entrada do Lucas Romero no meio de campo. Ele segurou a marcação ali e deu liberdade pro Lucas Silva. E aí o futebol do Lucas Silva apareceu de novo. Aquele que a gente estava esperando, que não foi bem nas 2 primeiras rodadas do Mineiro, no clássico ele foi bem. Então dá uma liberdade, olha, vai jogar de segundo volante aí. Aí o Lucas Silva fez o dele, a gente já tá acostumado com o futebol dele, é o capitão do time, né? Sabe jogar bola. O meio de campo funcionou muito bem e anulou o meio de campo do Atlético.
Jogou muito mesmo o Lucas Silva e o Romero. O Romero, pro time, ele passa uma tranquilidade enorme. E aí, o que eu ia te perguntar, ô Seabra, vou passar pro Samuca. Vamos lá, o Samuca falou que o Cruzeiro pode ter encontrado, né, Samuca, o setor defensivo pode ter encontrado as peças ideais ali. E aí, até em cima disso também, se você acha que o João Pedro, pelo menos pra mim, tá pedindo passagem o garoto, você acha que ele também pode pintar com uma alternativa? Fato que o Larcamon tem agora boas opções, né? Tem o João Marcelo, que fez essa partida excepcional também no Clássico, e o João Pedro, que mostra muita maturidade, personalidade. Esse garoto é uma opção e tanto aí agora pra disputa de vaga ali, pelo menos com o Robert, né? Pois é, acho que sim. A gente tem que ter muita cautela com esses garotos, porque é normal que daqui a pouco todos vão oscilar, né? O Japa voltou a entrar bem, por exemplo, o João Pedro aí entrou muito bem. Então, eles vão buscando espaço, né? Vão ganhando mais minutos, eles vão ganhando experiência também de jogar no profissional, mas é um começo muito legal do João Pedro. Você faz um gol em Nova Lima, o gol da vitória, e faz um gol, e não foi um simples gol que ele fez, né? O João Pedro, a cada tomada de decisão naquele lance, ele foi sendo o mais perfeito, porque ali, se ele joga para a esquerda, ele ficaria mais afastado do gol e facilitaria a marcação do Atlético. Então, ele foi dando os toques, tudo na medida perfeita, e acabou marcando esse bonito gol para decidir ali o jogo. Acho sim que começa a buscar um espaço maior em relação ao Robert, mas é como o próprio Larcamon falou na entrevista, né? Tem que ir com calma com esses garotos, não estão prontos ainda e vão entrando aos poucos e ganhando essa experiência que é fundamental para que eles possam desenvolver aí o trabalho no profissional. Mas o João, ele vem de uma base que é muito positiva, né? Que é o Flamengo, passou lá no Valladolid Promessas, que é o time B do Valladolid, veio para a base na metade do ano passado e agora tá recebendo essa grande chance aqui no profissional do Cruzeiro. Correu pouco, João Pedro, né? Tava vendo uma matéria aqui, 33,4 quilômetros por hora na arrancada do segundo gol do Cruzeiro. Isso é um carro de Fórmula 1, uma pessoa, hein? E ele entrou no lugar do Robert, né? Então ainda tava descansado, tava tranquilo, e o Otávio já tava com a língua lá no pé, né? Porque correu bastante o jogo inteiro pra dar aquela, tentar equilibrar o meio de campo ali. Então, quando o João Pedro botou na frente, um abraço. Ele ganha, ele vai mais rápido que o Arana, né? Na primeira dividida, e ali na velocidade ele dá o tapa e não dá pra alcançar já o Otávio, né? E a gente tava mostrando a entrevista do Larcamon ali, e aí só um registro também, né? Como que eles estão avacalhando o Clássico, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, com essa coisa de torcida única, com essa coisa de colocar um escudo de um grande, o escudo do outro pequeno no placar, com esse negócio de apagar a luz. O Atlético apagou a luz quando os jogadores do Cruzeiro estavam comemorando, e aí na hora da coletiva, vai fazer entrevista coletiva na sala de coletiva? Não, vou inventar uma sala nova aqui, porque não teve acordo, as duas assessorias não chegaram num acordo. Ah, gente, pelo amor de Deus, que quinta série, né? 2024, aí fica o cara dando coletiva com 500 microfones na frente dele, todo mundo ajoelhado no chão. Que coisa ridícula, pelo amor de Deus. Os caras estão avacalhando o Clássico, sinceramente. Quebra-queixo ali não ficou favorável pra ninguém, né? Porque quebra-queixo é o termo que a gente usa no jornalismo pra esse tipo de coletiva que o treinador ou o entrevistado, no caso, ele fica virando pra lá e pra cá pra responder no microfone, né? Da emissora de quem pergunta, mas é muito feio, né? Fique bem claro, daqui a pouco alguém vai mandar mensagem. Eu tô falando dos dois clubes, tá? Dos dois. Das duas diretorias, das duas assessorias, dos dois clubes. Essa avacalhação, para mim, parte dos dois clubes, que são gigantes, uma rivalidade histórica maravilhosa, um clássico legal. Os caras estão conseguindo avacalhar tudo isso aí. Pois é, pois. Ô, Xará, eu volto contigo pra gente continuar falando aí do Cruzeiro nesta segundona. E aí tem até relatos também de dentro do campo, né? A gente pode citar algumas coisas, muita coisa atirada pra dentro do campo e assim, enfim, a gente tá trabalhando, né? Mas enfim, vamos lá, faz parte. O Cruzeiro que voltou a treinar hoje, o Pedrão a gente até tinha comentado isso na semana passada, ele que foi o capitão do Cruzeiro que chegou à final da Copinha, ele voltou, antecipou suas férias
para que pudesse ser integrado à equipe profissional do Cruzeiro. Então o Pedrão passa a ser mais uma opção para a zaga do Cruzeiro. O Cruzeiro que perdeu o Oliveira, né? O Lucas Oliveira, pelo menos até metade do ano, foi emprestado ao Valladolid, e aí o Cruzeiro e o Larcamón ganha a boa opção do Pedrão. É mais uma boa opção que tem o treinador cruzeirense para esse campeonato mineiro, e aí por que não? Início de campeonato brasileiro, Pedrão, e ali na base, né, Samuca, podia escolher, porque o que não faltava foi opções para a zaga também. A zaga do Cruzeiro muito sólida na Copinha, né? Sim, muito. Tem o Bruno Alves, que é o outro zagueiro, 2005, né, mais jovem que o Pedrão, e o Kelvin também, aí já é de 2006. Mas o Pedrão, ele evoluiu bastante. Eu confesso que já, nesses jogos aí que eu já assisti do Pedrão, ele foi evoluindo com o passar do tempo e é uma chance aí que recebe neste momento em que o Lucas Oliveira vai emprestado para o Valladolid e vai chegar aí o Lucas Vidalba. Então, a saída do Lucas Oliveira é mais com uma reposição de um jogador como o Lucas Vidalba. Vi até o Larcamón falando sobre se vai avaliar a necessidade de buscar um outro zagueiro ou não. Acho que para este primeiro momento não precisa, com sinceridade. Agora, a gente falou sobre a questão, né? O João Marcelo e o Zé Ivaldo, em um teste de grande nível, eles tiveram uma atuação impecável, né? A zaga do Cruzeiro, e aí o Marlon fazendo aquela função ali que ele vem fazendo também, foi muito bem. Então, penso que para este primeiro momento o Larcamón já tenha aí o sistema defensivo encaminhado. Claro que a partir do momento em que chegar o Lucas Vidalba, você pode colocá-lo ali como terceiro zagueiro pela esquerda, liberar o Marlon, daqui a pouco vai ter a volta do Kaique. Então o Cruzeiro vai ganhando boas opções aí também, Rafa. E aí eu queria te perguntar, Sabra, a zaga encontrou o Larcamón a zaga perfeita pelo menos para esse Campeonato Mineiro, o que tem à disposição agora? Os dois foram muito bem, né? Tanto o João Marcelo quanto principalmente o Zé Ivaldo, que pra gente foi o melhor em campo, até pelo gol, né? O diferencial dele pra mim foi o gol, mas eles foram muito bem. Agora o Larcamón usou o Neres como titular nos 2 primeiros jogos. E aí? O Neres volta a ficar à disposição contra o Uberlândia pra sexta. E aí? Ele vai montar 3 zagueiros? Patrocinense. O Uberlândia é o América. Eu tava fazendo a escala ali, eu me embolei todo aqui. Mas ele vai montar um esquema com 3 zagueiros, ele vai colocar um na esquerda, um na direita, um centralizado, usar esses 3, botar o Pedrão no banco, com o Juan também, ou ele vai usar 2 e aí o Neres volta, quem vai sair? Ou ele vai manter esses 2? Não sei, eu acho, a zaga do Cruzeiro pra mim é essa aí, são 2. Se ele quiser armar com 3 também, aí é outra história, é outro esquema, mas pra mim com 2 zagueiros são esses 2 aí. Legal, Xará, a vitória que deu a liderança do Cruzeiro do Grupo A do Campeonato Mineiro, 7 pontos, 2 vitórias e o empate. Cruzeiro que volta a campo na sexta-feira e aí para fazer sua estreia no Mineirão. Sexta-feira, 4:30 da tarde, Patrocinense. Cruzeiro tem, e o torcedor também tem a oportunidade de 2 jogos seguidos no Mineirão. O Cruzeiro, inclusive, lançou um pacote promocional para a torcida com relação a esses 2 jogos. O Cruzeiro enfrenta agora, sexta-feira, o Patrocinense, dia 9 e 4:30 da tarde. Na quinta-feira, dia 15, enfrenta o América, 8 horas da noite, também no Mineirão. Então é uma boa oportunidade para o torcedor do Cruzeiro matar a saudade que estava, pelo menos do Mineirão, e o torcedor da região metropolitana que possa acompanhar o Cruzeiro. Show de bola, Rafa Nobre. Fechamos esse primeiro tempo do Cruzeiro aqui no programa. E Samuca, te agradecer também de saber, antes de você se despedir, se tem algum outro detalhe da sua parte nesta segundona, meu velho? Não, só essa semana começando aí da melhor forma possível e pés no chão. Claro que uma vitória como essa diante do Atlético é para dar confiança no trabalho que vem iniciando ainda o argentino Nicolás Larcamón. O que eu queria destacar aqui é que quem acompanhar as entrevistas do Larcamón contra o Vila, contra o Atlético e a de sábado contra o Atlético, já vê como o técnico vem se esforçando para que todo mundo entenda o que ele está falando. A entrevista de sábado deu para entender quase que perfeitamente. Em breve ele vai estar falando aí o português e isso é uma coisa que deveria ser o básico, mas infelizmente não é, porque muitos aí nem se preocupam com a língua local, né? E o Larcamón tá de parabéns aí, porque tá estudando, tá aprendendo e já vai ficar fácil para todo mundo compreender 100% do que ele diz nas entrevistas coletivas também, viu, Rafa?
Eu curti isso também, acompanhei a coletiva pós-jogo, o mínimo, né, gente? Custa nada, né? Custa nada, a língua é relativamente parecida, apesar de alguns falsos cognatos, mas vale a pena o esforço, né? Fica aí o recado pra turma. Tem um ex-técnico do Atlético que passou aqui, ficou um tempão aqui, tá no Brasil há muito tempo. Não, mas aqui não consegue entender nada. Depois de 3 clubes no Brasil, quando ele foi pro Mingudo, ele resolveu estudar português, né? Só que aí não durou muito tempo. Mas não é só ele também, não. Tem outro também. Tem um lateral esquerdo que jogou no Cruzeiro aí que tem 500 anos que tá no Brasil e até hoje não sabe falar português. Então. Tem um chefe de cozinha num canal aí da Globo também que não perde sotaque de francês de jeito nenhum. Não, sotaque deve tudo ser bem. Charme, né? Sotaque é normal, vai lá, mas falar, né, é diferente. O Larcamon tá estudando com a esposa, legal. Sim. A esposa já postou isso, muito legal, muito legal. Muito da hora. Valeu demais, Samuca. Um abraço e até amanhã. Valeu, um abraço, tamo junto.